que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Neste domingo meditaremos o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 32, o Evangelho que toca hoje num ponto crucial e muito mal entendido para muitos, a questão do fim do mundo. No Salmo 89, Salmo 90, há um versículo que diz assim: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias e dai sabedoria ao meu coração. Como é necessário, irmãos, hoje sabermos contar os nossos dias e contá-los com sabedoria, porque há muitos charlatões, há muitas pessoas desonestas que, em nome da fé, ensinam e querem arrastar uma multidão de fiéis a contar os seus dias como a chave de leitura de morte, pregando um fim do mundo eminente, de destruição, de catástrofes, de males, colocando como um movimento que está na internet, em nome de uma aparição que pelo que fala, já mostrou que essa aparição não existe, é uma falcatrua, dizendo que haverá uma terceira guerra mundial, que deu até data para haver uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, que deu até data para o Papa sair do Vaticano, que deu até data para o anticristo reinar, que deu até data para um asteroide bater neste mundo. E depois chega o dia dessas profecias falsas, não acontece nada. E vem depois um pronunciamento dizendo que Deus mudou de ideia, Nossa Senhora mudou de ideia, agora não vai ter mais isso. São pessoas charlatãs, são pessoas guiadas pelo demônio para levar à perdição. E essas pessoas nós não devemos escutar. São movimentos que são condenados pela igreja pelo milenarismo, que é uma heresia, formada por pseudos videntes, por pessoas que divulgam esses movimentos heréticas, que estão cismáticas, longe da igreja. E nós não devemos seguir. Não podemos. Como agora tem uma que se diz que é vidente, em Minas Gerais, que vende terrenos. Porque só no fim do mundo, só quem comprar o terreno for para lá vai ser salvo. Que tem piscinas e piscinas com água, porque vai acabar a água do mundo, só lá terá água. São charlatãs, são pessoas de má fé, cismáticas, hereges. Como também tem na internet, use esse lencinho abençoado por Nossa Senhora. Daí quando tiver a guerra, quando tiver a destruição, você vai colocar e você não vai morrer com os gases. Isso é imbecilidade. Isso é para pessoas que não têm a fé madura, que não conhecem o Evangelho. Porque o Evangelho diz tudo isso, tudo o contrário disso daqui. O Evangelho é uma boa nova da esperança. E não para inculcar o medo. Quem inculca o medo é Satanás. E quem segue Satanás usa dessa mentalidade no mundo. E o pior ainda é que esse movimento diz que esse lenço é um sacramental. Ainda tem a soberba de dizer que é um sacramental. Um sacramental nem Nossa Senhora pode criar. Somente o Papa pode criar um sacramental. Isso é direito canônico da igreja. E Maria está abaixo do direito canônico. E se nessa aparição Maria disse isso, é sinal, mais um sinal, que essa aparição é falsa, não existe. Porque Maria se submete em todas as aparições à igreja. Sacramental. Isso é para ganhar dinheiro, é para usar de má fé. Depois, e o pior é que depois fala que quem compra o livro tem o seu pedacinho no céu, quem compra o livro dessas mensagens. Que imbecilidade! Nós devemos caminhar e amadurecer na fé. Não existe um fim do mundo como pregam esses movimentos, como pregam esses falsos videntes. Existe sim um fim dos tempos. Primeiro ponto a se distinguir. E nós devemos estar atentos para não cair nessas heresias, para não sermos cismáticos. Nós devemos contar os nossos dias, sim, como diz o Salmo 89 e 90, contar os nossos dias,
não com medo de onde iremos parar, em destruição, em catástrofes. Para começar, Deus criou o mundo, criou o homem, criou tudo para o bem. Deus criou esse mundo com amor. Deus primeiro quer a construção deste mundo, quer um reino de paz. O problema é que nós muitas vezes, lendo com essas chaves apocalípticas, que na verdade até do Apocalipse não tem nada, porque é outra coisa Apocalipse, nós somos praticamente constrangidos a ler por esses movimentos, por essas seitas heréticas, cismáticas, por essas pessoas guiadas pelo demônio para colocar esse medo no povo, a ler com um sentido mau, a ler com uma chave de medo. Sendo que é tudo ao contrário. No fim, todo o Evangelho e todo o Apocalipse leva para um ponto apenas, aquele ponto que é o encontro com o Senhor. Ou seja, nós não vamos terminar mal, porque nós encontraremos com o Senhor. E o sentido da história, o sentido até do Evangelho que nós leremos agora, que muitas vezes é lido, interpretado com a chave do fim do mundo, de destruição, de guerras, de isso e daquilo. Será lido o Evangelho com a chave da igreja, com a chave bíblica da igreja, que é o encontro com Jesus. Irmãos, acordemos. O fim do mundo, ele já veio. O fim do mundo, ele já veio. Ele veio quando, naquele dia, no Gólgota, como diz o Evangelho, como diz o Evangelho de hoje, o sol se escureceu. Onde veio as trevas sobre este mundo. E veio as trevas sobre este mundo, só se escureceu com a morte de Cristo. E esta foi a primeira vinda do fim do mundo. Para nascer um mundo novo. Um mundo centrado agora em Jesus. Um mundo de luz contra as trevas. O mundo, irmão, se nós olhamos a chave bíblica, ele já terminou. E terminará. E terminará. Para cada um de nós. E termina. A cada momento que nós escolhemos a luz de Cristo. O importante que quer mostrar esse Evangelho, que nós leremos uma chave bíblica, onde eu vou explicar versículo por versículo, é que se realize o meu encontro, o teu encontro com o Senhor Jesus. Pois com a vinda de Cristo, todo mal, ele termina. Nós veremos no Evangelho que o fim do mundo, o fim, não é dispersão, como muitas vezes anunciam esses falsos profetas, esses cismáticos. Não é a dispersão de tudo e do mundo no nada. Não é a solidão. Ao contrário, é a reunião dos filhos do Senhor com Ele, para a vida nova, a vida de ressuscitados. Este trecho do Evangelho que nós leremos, ele na verdade é um trecho de grande esperança, que quer nos dizer para que nós não tenhamos medo, que quer nos chamar a não ter medo, porque aconteça o que acontecer, embora tudo na nossa vida pareça mal, pareça escuridão, como foi na cruz e na morte de Jesus, Deus fará revelar o seu amor em cada situação e na nossa vida, porque Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da vida. Eu vou proclamar agora, irmãos, esse Evangelho, Marcos 13, versículos 24 a 32, e após a proclamação do Evangelho, nós leremos este Evangelho numa chave bíblica, numa chave eclesial, e não cismática, não herética. Como muitos hereges, falsos videntes, leem e divulgam na internet, e depois tem a cara de pau lavada dizendo que Deus mudou de ideia, que Nossa Senhora mudou de ideia, que aquelas datas anunciadas é a mudança de ideia.
são charlatãs, gente que nós não podemos seguir, gente que não nos dá segurança de fé. Ao contrário, escutemos a teologia da igreja, escutemos o que diz a igreja, aí não erraremos. Agora, com essa gente nós corremos o risco, o grande risco de errar, porque eles já estão fora da comunhão da igreja, eles estão fora do pensamento da igreja, não são mais católicos, são uma seita. Naqueles dias, depois da tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, cairão os astros do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Compreendei por uma comparação tirada da figueira. Quando os seus ramos vão ficando tenros e brotam as folhas, sabeis que está perto o verão. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade eu vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. Eu fico impressionado e nós podemos ver aqui o grande significado bíblico desse Evangelho, onde o Senhor, ele diz, já no primeiro versículo, naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, cairão os astros dos céus e as forças que estão no céu serão abaladas. É interessante notarmos que Deus, ele põe um marco ao mal, às guerras, aos assassinatos. Tudo isso mostra o Evangelho que acontecerão. E nós podemos dizer, acontece a cada dia. Acontece a cada dia. Assim, irmãos, o fim do mundo, ele não é produzido por causa do mal, como esses falsos videntes, esses falsos profetas anunciam. O fim do mundo, ele não é fruto da guerra, ele não é fruto do terremoto, não é fruto do mal. Isso não é o fim. O fim, ao contrário, se nós prestarmos atenção no Evangelho, ele vem depois. O fim do mundo, ele vem quando na verdade vem a mão de Deus sobre esta aflição, sobre esta morte. A morte não é o fim do mundo. O fim é o depois. É o depois da morte, o depois da guerra, o depois do terremoto, o depois das pestes, o depois da catástrofe. E o que é o que vem depois? O fim. É a glória de Deus. A glória de Deus que pesa sobre o homem. Isso para dizer que a palavra definitiva não é a morte, não é o mal, como se apresenta muitas vezes. É o depois, que é a glória de Deus. Ou seja, antes de vir a glória de Deus, nós veremos catástrofes, nós veremos morte. E nós vendo a ciência, nós podemos ver tudo isso. Quantas coisas já não são ditas até pela ciência, que se o mundo caminhar de outro caminho, o homem está destruindo, está caminhando para o fim deste mundo. Mas não por vontade de Deus, por vontade do homem. Agora, o fato que diz esses versículos, de o sol se escurecer, deve ser muito bem interpretado. Por quê? Porque o sol, na linguagem bíblica, ele é um símbolo do mundo. Ele é o princípio da criação. E diria até o símbolo bíblico da presença de Deus, que é o sol que ilumina os nossos caminhos. Biblicamente,
esse sol que se escurece quer dizer que o mundo, ele termina. Ele terminou. Assim, ele terminou por excelência quando Jesus estava na cruz, onde o sol se escureceu. Escurecer o sol quer dizer que terminou o mundo. E sobre a cruz, irmãos, nós podemos constatar: o mal terminou sobre a cruz de Cristo. O mal parou ali. O ato extremo do mal parou na cruz. Porque não existe maior mal na face da terra do que matar o Filho do Homem, do que matar o próprio Deus na cruz. Na cruz, todo o mal do mundo se encerra neste objeto, neste madeiro. O mal do mundo, ele tem a sua força máxima, o seu limite extremo. Por isso, não é um problema que a lua se escurece, ou que se escurecerá dito no futuro, porque houve o maior ato de amor pelos homens, quando essa cruz, quando esse sol pela primeira vez que se escureceu, que foi o Filho do Homem que dava a sua vida na cruz por amor. Ali a morte é morta. Em Jesus, irmãos, se escurece toda a imagem de Deus, porque, como diz o profeta Isaías, ele não parecia homem, era desfigurado. O mal, ele matou o Filho de Deus. Foi o fim de um mundo. Mas este mundo foi vencido pelo amor, pela ressurreição. E esta é a promessa para o fim. Não é a destruição, não é a morte do homem, mas é o início de um novo mundo, o mundo em Deus. A cruz, então, irmãos, ela é o ponto de chegada do mal em todo o mundo. Mas também a cruz, ela é o fim do mal em todo o mundo. Parecia ser o fim de tudo com a morte de Cristo, mas era o início de tudo, porque era a derrota sobre o mal. O mal na história, nós sabemos, ele faz o seu caminho. Basta olharmos o jornal, a televisão, quanto mal na história. O mal, ele segue o seu caminho. Ele tem ainda o poder de destruir. Mas o mal, irmãos, deve ser muito bem entendido. O mal é a liberdade do homem, que é usada na criação para caminhar contra ele mesmo, contra o irmão, contra Deus. Assim, o homem, ele faz o fim da sua própria existência, o fim do seu mundo longe de Deus, o seu mundinho à parte. Assim, o homem destina a sua vida para o mal. Mas diz o Evangelho: mas verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Nós vemos que Jesus, ele disse que todo este mal, ele terá ainda um fim definitivo. O fim do mal não é que tudo termina, mas é que a glória de Deus, embora o mal, aparecerá com Jesus. E de fato, se nós vemos o Evangelho, na cruz, aquele soldado, quando ele perfura o lado aberto de Jesus, quando ele abre o lado de Jesus e jorra sangue e água, ele diz: verdadeiramente este é o Filho do Homem. Ele reconhece naquele ato extremo de morte e de mal a ressurreição e a vida, o poder e a glória de Deus.
Porque, no fim, o Filho do Homem, ele vem para julgar este mundo. E nós podemos dizer, mas qual é o julgamento de Jesus, de Deus, sobre este mundo? E o julgamento de Deus sobre este mundo, irmão, não é destruir o homem, não é dar as catástrofes, os terremotos, porque Deus é amor. O fim de Deus, o juízo, o julgamento de Deus sobre este mundo é o julgamento do amor, é o do perdão. Foi o que Jesus fez em toda a sua vida. E é assim que nós vamos à glória de Deus, que é o seu peso, cabote, em grego e em hebraico. A glória de Deus é o seu amor para com o homem. E se nós mergulhamos mais ainda na teologia, nós vemos uma coisa, que todo mal, eles colaboram, na verdade, para demonstrar de uma forma misteriosa a misericórdia e o amor de Deus. E quem consegue entender este mistério de cruz, de perdão, de amor, consegue entender o mistério da vida do homem e do mundo. São Francisco de Sales, ele dizia algo interessante. Ele dizia assim: eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão da minha mãe. Uma mãe, ela só ama, perdoa, ela quer bem. São Francisco de Sales dizia isso para dizer o quanto ele confiava no amor de Deus, no perdão e na misericórdia. O quanto ele via nesse olhar de Deus, nessa benevolência de Deus, um amor muito maior do que o amor da sua própria mãe. E esta é a glória de Deus. E é essa perspectiva, então, irmãos, de futuro e de presente que nos dá esperança para o futuro. Porque se nós olhamos o futuro com esse olhar que esses falsos videntes, esses falsos movimentos na internet, que usam até da oração, dizendo, vamos no cemitério para rezar, tirar a alma, depois de cada vez no cemitério vem a mensagem de Nossa Senhora que diz, bom, agora da oração de vocês aqui no cemitério, foi não sei quantas mil almas libertas. Isso é espiritismo, isso é puro espiritismo. Depois anuncia as mensagens de catástrofe, de não sei o que, o continente vai se romper, o Papa vai fugir do Vaticano, vai agora o anticristo reinar na igreja, o Papa Bento é o último Papa, vai vir terremoto, vai vir não sei o que. Isso daqui não vem de Deus, vem do demônio. Vem do demônio. Jesus, ele nos mostra um futuro, sim. Ele diz que nós teremos tribulações, que virá tantas coisas a maldade do homem, mas sobretudo ele nos apresenta um futuro cheio de esperança, que é do encontro que ele virá. E o poder do Filho do Homem é justamente esse também, de perdoar o homem que peca, que erra, que é cego diante do amor dele. De dar a vida àquele homem que vive na morte, nas trevas, na droga, no adultério. O poder dele é aquele de dar a sua própria vida. É aquele de sofrer o mal e carregar o mal sobre si mesmo. Por isso nós dizemos na Santa Missa, eis o Cordeiro de Deus. Toda vez que eu celebro, eu digo como sacerdote, que tira o pecado do mundo. Ele tira e ele leva o pecado do mundo. Leva sobre si, porque ele pagou sobre si esse pecado. E o seu único poder é aquele de servir. Diz o Evangelho, ele enviará os anjos
e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, desde a extremidade da terra até as extremidades do céu. Agora se fala algo muito interessante no Evangelho. Se fala agora que depois que vem a glória de Deus, Jesus enviará os seus anjos. E os anjos aqui vem das palavras gregas, ângelos, que são os apóstolos. Na carta do Apocalipse, os próprios apóstolos, as cartas destinadas a cada igreja do Apocalipse, capítulo 2 e 3, são destinadas aos anjos daquela igreja, que eram os bispos. Ou seja, são aqueles apóstolos, aqueles enviados por Deus a pregarem a sua palavra, para poder, por meio da pregação do Evangelho, reunir o homem para Ele. Assim, irmãos, Deus quer dizer que o nosso presente não deve ser marcado pelo medo. Não é colocar o medo na cabeça dos outros que converte. Pelo contrário, é o amor que leva à conversão. Não deve ser o medo do que irá acontecer aquilo que marca a nossa vida. Mas deve ser a esperança de sermos amados, e embora aconteça o que acontecer, nós já somos salvos, porque estamos no Senhor. O nosso presente, então, não deve ser marcado pelo medo do mal, mas deve ser marcado pelo nosso encontro com o Senhor, pelo desejo de nos encontrar com Ele. Por quê? Porque somos livres da hipoteca do mal. Deus, Ele nos olha com amor. É por isso que o Papa pediu até este ano, ano da fé, para que nós possamos ter fé, a fé da igreja, não a fé desses imbecis que falam tanta coisa, desses falsos videntes. E no Brasil é cheio de falso vidente, Estejamos atentos, irmãos. Estejamos atentos. E Jesus diz no Evangelho: compreendei por uma comparação tirada da figueira. Quando os seus ramos vão ficando tenros e brotam as folhas, sabeis que está perto o verão. Jesus nos convida então a fazer uma comparação, a aprender da figueira. Ou seja, a olhar de fora as situações, a reconhecer os sinais dos tempos, a reconhecer onde estão caminhando as coisas. Quando nós olhamos uma figueira, nós, pelo que está acontecendo com a figueira, sabemos se ela dará o fruto. É como quando um limoeiro vai dar o limão, antes nasce a flor, depois vem o limão. Ou seja, Jesus quer dizer para o homem estar atento, prestar atenção no que está acontecendo. E para um homem, para uma mulher que sabe escutar, sabe reconhecer, sabe ver o que está acontecendo, um homem, uma mulher que tem o olhar de Deus, saberá reconhecer também a chegada do Filho do Homem em cada situação, pois tudo fala da vinda do Filho do Homem. Todo mal, todos os sinais do mal no mundo, irmãos, são como os sinais que mostram, como diz Jesus, que a figueira vai dar o seu fruto. Assim, quando acontecem as coisas negativas na nossa vida, ao nosso redor, nós somos chamados a abrir o nosso olho para reconhecer o que Deus quer nos dizer, e não viver focados naquele mal, mas fazer o bem. O mundo, ele terá o seu fim, é natural. Todas as coisas serão uma coisa só no Senhor. Agora, esse fim do mundo que Jesus quer dizer é que em cada dia há um fim de um mundo. Nós somos chamados a cada dia matar o mundo velho, matando o homem velho que há dentro de nós, e viver no mundo novo. É aquele mundo onde eu digo para Deus: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Morre o mundo velho e nasce o mundo novo. E é por isso que Jesus diz: eis que estou à porta e bato.
O que acontece, irmãos, no mundo, não é um esquema, como anuncia esses falsos videntes, esses falsos movimentos, para o fim do mundo. Mas é um esquema que nós devemos prestar atenção, o esquema do Evangelho. O Evangelho nos anuncia, Jesus nos anuncia um esquema para reconhecermos que Ele está vindo. E Ele veio. Se hoje você morre, para você acabou este mundo. É o fim do mundo. Onde Jesus já veio na sua vida para te julgar. Onde você prestará contas da tua vida a Deus. Você mesmo irá se julgar. Haverá bondade, Deus te amou, e você verá tudo aquilo que você escolheu. E o que há no teu coração? Qual é a escolha? E diz Jesus assim também: quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo, às portas. Jesus nos chama, irmãos, a esperarmos a chegada dele, a chegada do Filho do Homem. Diante das coisas que acontecem, diante do mal do mundo, nós somos chamados a viver o bem, o reino de Deus, a presença do Senhor. É vencer o mal com o bem. É simples. E todas as vezes que nós vivemos o amor, nós vencemos o mal com o bem. Nós recriamos a história, recriamos o mundo. O mundo, ele termina quando nós escolhemos terminar com ele. O mundo, ele já terminou. Já chegou o fim do mundo velho. O fim do mundo já chegou, já terminou o fim do mundo velho, já chegou o fim do mundo. O mundo novo, que é a presença de Cristo. E Jesus diz: em verdade eu vos digo, não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Aqui nós podemos perceber que Jesus, ele nos convida a deixar germinar em nós a filiação de filhos, tendo os olhos bem abertos sobre o que está acontecendo neste mundo. Vem da realidade de Deus no nosso meio. O fim do mundo acontece em cada geração. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E a respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Não passará esta geração em que tudo isso aconteça, nos afirma o Evangelho. E nós podemos dizer: qual é esta geração? A geração, irmãos, é a que agora está escutando a palavra. Sou eu e sou você. É a nossa geração. Não uma geração futura. É agora. O fim do mundo é agora. Tudo que Jesus falou, se nós usamos da nossa lógica, da nossa inteligência, ele está passando. Ele passa para esta geração, que somos nós que escutamos a palavra. Cada geração que lê o Evangelho, cada geração que escuta o Evangelho, que escuta a palavra, é esta geração ainda hoje adulta e perversa, porque não ama. É a geração chamada a se converter, a chamada a optar por Deus para que nasça um mundo novo. É a geração chamada a ter um encontro com Ele. E nessa geração nós vemos as catástrofes, tsunamis, vemos tudo. Mas isso não é o fim. Jesus, então, irmãos, no Evangelho, ele nos fala que o tempo, ele está completado. Ele disse isso até no Evangelho de Marcos. E que a sua vinda é para todas as gerações. E a sua presença entre nós. O mundo, ele passará, com todas as suas concupiscências. Mas a sua palavra permanece para sempre. Ou seja, dizendo isso, Deus quer dizer que o céu e a terra, que é o que passará, são coisas transitórias, que nós não devemos estar fixados neste mundo, vivendo em função das coisas deste mundo, mas devemos ter o nosso olhar no céu,
nas coisas celestes. Porque o fundamento é a palavra de Deus. É a palavra que tem o poder de criar e de recriar, porque tudo foi feito pela palavra. É a palavra de Deus que, na verdade, sustenta este mundo. E é a palavra de Deus que dará a última palavra em toda a história da humanidade. E quando uma pessoa escuta esta palavra, nela há um mundo novo, um mundo criado. Diz Jesus que nem os anjos do céu sabem o dia, a hora do fim de tudo. Nem falso vidente nenhum sabe o fim. Nem falsos movimentos cismáticos que são espalhados na internet. O fim pertence a Deus. Nem Jesus sabe. Nem Maria sabe o fim do mundo. Tanto que Maria, nas mensagens de Medjugorje, nunca fala do fim do mundo. Ela fala do fim desses tempos. Porque é um tempo que morre e inicia outro tempo. Agora, essas falsas aparições, esses falsos videntes falam do fim do mundo. E daí vai, pega este olhinho, olhinho de São Rafael, olhinho disso e aquilo. Nem abençoado pela igreja é. Não vale nada. E quem usa esses olhinhos, esses lencinhos, desses falsos movimentos, são supersticiosos, estão indo atrás de superstição. Porque isso é magia. E a igreja não é magia, o sacramento não é magia. Para ser o sacramento deve ter a impetração da igreja, a bênção da igreja. O dia e a hora ninguém sabe, irmãos, ninguém. E não é necessário sabermos quando. É necessário sim escutar a palavra, colocar a palavra no coração, vivê-la e assim caminhar no encontro com Jesus. Isso sim é necessário. Isso sim deve ser anunciado. Não o medo. A hora, irmãos, é agora. É agora que se realiza todas essas coisas, que está se realizando todas essas coisas. No mundo, onde o mal é vencido em tantos corações, por tantas pessoas no mundo, onde o mundo novo está nascendo em tantos corações, em tantas pessoas, é agora que a porta se abre. Esta hora depende de nós, acolher ou não a palavra. É claro que, escatologicamente, haverá um fim de todas as coisas, onde tudo será em Deus. Isso é escatologia. Mas ninguém sabe este momento. Cada dia é um dia. Cada hora é a hora do encontro com o Senhor. E eu termino esta homilia, irmãos, dizendo que há uma grande promessa de Jesus na nossa vida. Da vida nova, do encontro com Ele. Nós nascemos para o encontro com Ele. Porque Ele é o fim de toda história. Ele é o fim da nossa história. Nele está a resposta da nossa história. E a criação caminha para o encontro com Jesus. Nós caminhamos para o encontro com Jesus. E todas as vezes que nós damos o nosso sim a Ele, nasce um mundo novo para nós. Morre um mundo velho, inicia um mundo novo. Todas as vezes que nós damos a nossa liberdade a Deus como deu Maria, nós damos a liberdade a Deus de criar em nós este mundo novo. Vos deixo a bênção especial e materna da Gospel Maria Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vos desejo uma boa semana na paz e na alegria do Senhor.